Eu li o primeiro volume de Claymore, um mangá que eu queria há muito tempo ler, e eu finalmente peguei pra ler, e eu gostei pra caramba do que eu vi, porque basicamente ele tem uma premissa ali bem similar a Berserk. Então se você já leu Berserk, você vai gostar bastante de Claymore, porque é quase como uma espécie de um sucessor espiritual, eu poderia dizer assim, eu não sei dizer exatamente, mas é muito parecido, tem aquela ideia da fantasia dark, né, e tudo mais, de monstros e de guerreiros, essa luta, esse negócio mais gore, né, de sangue, de decepar a cabeça e tudo mais. Então é muito estilo Berserk, vai muito por esse viés, né, mais agressivo e tudo mais. Então se você já leu, você vai gostar bastante de Claymore, e eu quero comentar com vocês as minhas primeiras impressões, a minha experiência com o primeiro volume de Claymore, que é bem interessante, ele é intenso, ao mesmo tempo que ele deixa algumas coisas ali em aberto, né, pra gente continuar a leitura, ele revela bastante coisa pra gente ter uma noção, né, ter um norte ali basicamente do que vamos encontrar neste universo de Claymore, tá? Então sem mais delongas, vamos comentar sobre este mangá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? Cara, e olha só, a gente começa essa história basicamente tendo uma grande divisão ali no mundo, onde existe o mundo dos humanos e o mundo dos monstros. Então é basicamente uma premissa nada tão inédita, né, onde a gente já vê isso sendo apresentado em várias outras narrativas, mas aqui nós temos essa questão e, além desse universo, né, dessa dualidade de humanos e monstros, nós temos aqueles que ficam no centro, né, aqueles que são meio humano e meio monstro, que são chamados de Claymores. E basicamente esses Claymores são pessoas que têm a habilidade de um monstro. Não exatamente a habilidade, mas elas são em si um monstro, pelo menos metade do corpo, e a gente tem uma definição ali, bem interessante, uma informação que é dada logo no início, no primeiro capítulo do mangá, que na verdade os únicos Claymores que podem se fundir, né, ter essa fusão com os monstros, ou seja, ter parte do seu corpo transformado em monstro, são as mulheres. Os homens que tentam fazer essa fusão acabam morrendo, então somente mulheres conseguem ser exatamente meio humano e meio monstro. E o nome Claymore, ele foi dado pelos humanos, né, os aldeões e tudo mais, justamente pela ideia deles serem meio monstro e meio humano e tudo mais. Então não é exatamente como eles se denominam, pelo menos foi isso que eu entendi, né, pela mensagem que foi dada ali pela protagonista, que mais pra frente comenta um pouco sobre ela, mas a ideia dos Claymores é que eles existem pra ficar do lado dos humanos, porque é interessante porque tem uma parte lá onde o monstro diz que como ela consegue matar o povo da sua própria raça, porque ainda sendo humana, querendo ou não, ela é meio monstro. Então é interessante isso, mas os Claymores, eles existem, a finalidade, né, a função é pra ficar do lado dos humanos, pra protegê-los. Então eles existem ali pra combater os monstros, porque se não fossem eles, né, essa conexão, essa fusão entre humano e monstro pra criar esse ser aí que pode derrotar os monstros, os humanos estariam fadados à extinção, porque eles não iriam conseguir bater de frente com os monstros. Então basicamente é isso. E os primeiros 4 capítulos do primeiro volume é basicamente uma história. A gente tem, claro, sim, uma linearidade ali dos fatos, né, sendo apresentados pra gente, mas ao mesmo tempo parece ser um pouco episódico, né, porque nós começamos no capítulo 1 e aí vamos até o 4º capítulo, que é o compilado do primeiro volume, e é a Claire, que é a protagonista, ela vagando, né, ela indo de uma vila a outra pra cumprir missões que são dadas por um ser muito misterioso, não sei, talvez faça parte da organização secreta que ainda não foi revelada, e ela vai indo de vila em vila pra executar a missão de matar os monstros e salvar os aldeões ali daquela vila. Mas nesse meio a gente tem um ponto muito importante, que é no primeiro capítulo, quando nós somos apresentados a um garoto que ele acaba perdendo os pais por conta de um monstro e também futuramente o irmão, que na verdade se mostrou o verdadeiro monstro ali da vila que estava escondido, que era o objetivo da Claire, indo pra aquela vila ali pra exterminar esse monstro. E ali o mangá, ele vai criar uma afeição, uma sinergia entre a Claire e esse garoto, que vai passar alguns capítulos mais pra frente a ser meio que o cozinheiro dela, né? Vai acompanhar ela nessas viagens aí para exterminar os monstros. E um ponto interessante é justamente o que une, o que conecta os dois, que é o passado da Claire, juntamente com o estado atual desse garoto, mas também condiz, né? Faz alusão ao passado dele, porque é basicamente a mesma coisa. A Claire, quando era mais nova, perdeu os pais e perdeu o irmão, que também era um monstro. Então é basicamente a mesma história do garoto atualmente. Então ela meio que se afeiçoou pelo estado e pela história do garoto e quis então que ele acompanhasse ela na viagem, porque ela entendia o sentimento de estar sozinho no mundo.
mas não somente de monstros, né, que vivem os Claymores, né, matando os monstros e ganhando, né, arrecadando dinheiro, mas também por matar outros Claymores. Meus amigos, não é fácil não, cara. Esse trabalho é difícil, né, porque basicamente o que a gente tem ali, a explicação que nós temos no primeiro volume, é que os Claymores, como eu já comentei, reiterando aqui, eles são metade humano e metade monstro. Vamos dizer então que a cabeça, ela é humana, enquanto a autoconsciência ali está trabalhando, a força de vontade, os pensamentos, as memórias, elas ainda existem, elas perduram, a consciência, né, a ideia humana, ela permanece. Porém, o corpo é de um monstro. Então, a partir do ponto em que a sua mente quebra, em que a mente de um Claymore quebra, o monstro toma de conta. Não tenho certeza dessa informação, porque no primeiro volume não fica tão escrachado assim pra gente, tão notório, mas, pelo que eu entendi, o que dá a entender, existe um tempo, tá? Então tem uma data de validade ali, até o ponto em que um Claymore consegue se manter como um humano, né? Um meio humano. Chega um determinado momento ali que aparentemente ele vai se tornar um monstro completo. E é aí que entra essa organização, né? Porque nós temos um símbolo que diferencia cada um dos Claymores, alguma coisa assim do tipo, que está tatuado no personagem e também na espada dele. E quando chega esse tempo, né? Quando dá esse tempo já pré-estabelecido aparentemente, é enviada uma carta que é chamada de Carta Negra para outro Claymore. Então é uma carta da pessoa que está se tornando um monstro, direcionada para quem ela quer que mate ela, entendeu? Basicamente é isso. Então está findando ali o momento, então a gente tem a personagem da Helena, ela aparece, ela sabe que vai morrer, então ela envia essa carta negra para a Claire, porque ela quer que a Claire mate ela ainda como humana, ela não quer se transformar em um monstro, sabe? Então é basicamente isso. E aí nós temos essa cena acontecendo, que é uma cena bem tensa, uma cena bem sentimental mesmo, uma carga sentimental absurda. A gente vê também o garoto sentindo todo esse baque na vida dele, né? Acompanhando essa vida da Claire. Ao mesmo tempo tem aquela questão da insensibilidade, da frieza, porque meio humano, meio monstro. Mas é bem interessante isso. E basicamente é isso. O primeiro volume de Claymore abarcou todos esses elementos, essas cenas, esses fatos aí que eu comentei com vocês. Eu achei muito interessante. Eu vou continuar, como eu comentei. Se você já leu Berserk, você vai gostar pra caramba de Claymore. Tem um anime também, mas pelo pouco que eu pesquisei, eu não fui muito a fundo nisso. Ficou incompleto. O final do anime tá incompleto, ou foi muito rushado, não sei, não é muito condizente com o final do mangá. A recomendação que eu faço pra você é leia o mangá, que são 155 capítulos. Leia Claymore porque é um mangá bem interessante. E se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço que tu deixe teu like porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês. E se inscreva no canal se tu não for inscrito, ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar e deixa aqui nos comentários o que você achou de Claymore, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!